para além das areias do tempo, para além da história, nós vamos encontrar segredos, vamos encontrar informações que o antigo Kemet nos traz. Nós estamos a estudar vários elementos, a história deste grande povo. O que é que realmente não é este povo nos traz como experiência para os dias de hoje. Por mais de 3.000 anos atrás, uma história foi contada, uma história foi catalogada, uma história foi escrita em papiros para que chegasse até os dias de hoje. Mas embora que com o passar do tempo, os mitos, as histórias foram sofrendo alterações, isso é próprio da história. Mas o essencial do conhecimento, da história, daquele grande povo quemita, que é denominado como o Antigo Egito, prevaleceu até os dias de hoje. Por essa razão, neste programa, vamos falar sobre Osíris e o livro dos mortos do Antigo Egito. Vamos falar sobre Osíris e também sobre este livro dos mortos do Antigo Kemet. Quais são as informações contidas nela? Quando é que foi escrito? O que é que nós podemos aprender com isto? Quando olharmos para trás, quem era Osíris no Olímpio dos deuses de Kemet? Quais são, não é, as particularidades desse grande Deus? Como é que ele era adorado? Como é que ele foi nascido? E quais eram as suas funções? E sobre este livro dos mortos, quais são os feitiços que falam sobre isso? E como é que podemos trazê-lo para os dias de hoje? Fazer essa correlação com aquilo que nós acreditamos, com o eterno Hashem. Por isso, não saia daí, deixa teu like. A tua mensagem é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos, deixe sempre um comentário. E mais, temos um canal no YouTube. Clique no link na descrição, será levado diretamente para a nossa página. É muito importante. Queremos crescer como canal. Quem sabe podemos monetizá-lo e ganharmos algum dinheiro para o crescimento desse grande projeto. Outra coisa, nos ajude do ponto de vista financeiro, materiais, para podermos trazer imagens, conteúdos com qualidade. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre o deus Osíris e o livro dos mortos do Antigo Kemet. Não saia daí. Osíris foi uma divindade muito tradicional na religiosidade e na mitologia egípcia. Na antiguidade, seu culto foi se tornando mais importante ao longo do tempo, e os atributos desse deus também foram se modificando, pois ele, inicialmente considerado o deus da fertilidade, passou a ser considerado o deus dos mortos. Osíris, nascido isto é, da deusa Nut e do deus Geb, era um filho amado em todo o panteão. Osíris tinha seus irmãos como Sete, Ísis e outros, e esses eram amados e tinham um privilégio no panteão dos deuses do Antigo Egito. Osíris, por sua vez, é aquele que vem a substituir o deus Ra, o deus Sol, pois ele era muito formoso e tinha charme de ser um grande rei, e ele conseguiu reinar junto com a sua irmã durante longos e longos períodos de tempo. Osíris era, sim, o deus mais aclamado em todo o Egito. Ele realmente era aquele deus que trouxe fertilidade, desenvolveu agricultura e trouxe desenvolvimento, isto é, no Antigo Kemet. E por causa disso, a lenda desse deus se espalhou em todo o Egito, quer no Baixo como no Alto Egito. Osíris, por sua vez, tinha vários atributos e era amado tanto por seus irmãos. Como nós já dissemos, do nada acontece algo muito estranho no reino dos deuses. Parece que a deusa Neft acabou se apaixonando por seu próprio irmão e por causa disso surgiu o nascimento de um filho chamado Anubis. Anubis é também um deus que nós vamos falar no programa seguinte. E ali começam a surgir os problemas no reino dos deuses. Sete, enfurecido por causa dessa situação em que a sua esposa se deitou com outro seu irmão, com isso trouxe ciúme ao seu irmão Sete. Sete orquestrou uma artimanha, não é, para tentar matar o seu irmão. E conta a história, ou a lenda, que Sete acabou, não é, apresentando um caixão dourado para seu irmão em uma festa. Com isso, Sete presenteou este caixão
a seu irmão e pediu que ele experimentasse. Ao experimentar, Osíris entrou na cilada do seu irmão e foi fechado junto com ele dentro de uma urna e foi atirado no Alto Nilo. E assim o corpo de Osíris ficou aprisionado dentro deste caixão. Com o tempo, o corpo de Osíris ficou vagueando por tempos e tempos. A sua mulher Ísis procurou formas e artimanha de salvar o seu marido. Conta a história que conseguiu ela, assim, junto com sua irmã Nefte, encontrar o seu marido. Por sua vez, Sete, Noé, com isso, conseguiu despedaçar o seu irmão em vários pedaços e os fez esconder em todo o Egito. Não se cansou, Ísis, mais uma vez, procurou todos os órgãos do seu marido. E ali, por intermédio dessa união, Ísis e Osíris vão ter um filho chamado Horus. E por intermédio dessa união vai nascer Horus. Por intermédio, Noé, desta reconstrução do corpo de Osíris, Osíris não se sentiu mais na presença, Noé, de reinar o mundo dos vivos. Fez com que este homem pudesse desembarcar e assim reinar no mundo dos mortos. Na mitologia egípcia, Osíris era apresentado como o primeiro faraó egípcio, tendo governado a terra junto de sua esposa, Ísis. Esse teria sido um período de paz, prosperidade e justiça, com Osíris sendo um bom governante e o responsável junto de sua esposa por ensinar valiosos ensinamentos para a humanidade, como o conhecimento da medicina e da agricultura. Agora vamos entrar, Noé, naquilo que é o livro dos mortos. Acredito eu que este é um livro que chama a atenção para qualquer ser humano. Realmente, onde nós podemos encontrar este livro? Será numa partilheira, numa livraria? É claro que não. Este livro não é um livro como qualquer dos livros. Atenção, quando se fala sobre o livro dos mortos, ela vai surgir no período do Primeiro Império, não é? Isto é, 3.000 anos antes de Cristo. Ali, esse livro era confeccionado somente para os mortos, somente para aquelas pessoas que estavam preparadas para morrer ou que estavam prontos para morrer. Essa família, por sua vez, procuravam por sacerdotes e assim escreviam livros, escreviam este livro, onde encontrávamos feitiços, citações, aquelas que o ser humano, depois da morte, devia levá-lo para o mundo dos mortos. Com qual finalidade? Atenção, a finalidade deste livro dos mortos, o morto pudesse ser guiado por intermédio deste livro. Ele deveria passar por vários estágios esses que ele tinha que ter respostas verdadeiras, respostas precisas, para que ele pudesse alcançar, não é, o reino de glória, ou o reino do grande descanso, o reino que estava após a morte. Os egípcios acreditavam em vários deuses, deuses esses que depois da morte era necessário que a pessoa que acreditava nessas divindades tinha que conhecer o seu nome, as suas funções, os seus atos e as suas atividades. Com isso, permitia com que essa pessoa, depois da morte, pudesse cavalgar em vários estágios, encontrar cada Deus que ele adorava enquanto vivo, pudesse dar respostas precisas. Ali entra, não é, a divindade de Osíris. Osíris, depois da morte, ele acabou se tornando o rei do submundo. Era ele que julgava todos os mortos. Outra coisa importante que nós precisamos dizer é que os únicos que tinham direito, não é, de passar diretamente para o mundo do além, como os egípcios chamavam, como os ocidentais, hoje o termo ocidentais, de acordo com os egípcios, eram aqueles que depois de morte passavam para o mundo do além, um mundo eterno, uma terra onde eles poderiam viver para sempre. Os únicos que tinham esse privilégio eram os reis, eram os faraós, que eram permitidos passar diretamente ao reino de Osíris. O livro dos mortos dos egípcios remonta ao período do Novo Império. Seus textos foram produzidos em rolos de papiro, os quais eram envolvidos em pedaços do material de que eram elaboradas as mínimas. As versões mais sofisticadas eram compostas de ricos ornamentos tipográficos conhecidos como vinhetas. Ali, a pessoa, quando chegava nesse estágio, ele tinha que levar consigo este livro dos mortos.
era como se fosse as respostas de todas as provas e de todas as classes. Imagina nos dias de hoje, um aluno, quando for para fazer prova e já tem a resposta, é muito simples, pois ele resolve a prova em poucos minutos. E é isso que esse livro dos mortos facilitava o pessoal do antigo Kemet. Eles levavam consigo esse livro e lhes permitia, não é, para que pudesse dar respostas certas a esses deuses. Quando ele chegava, por exemplo, no Salão da Verdade, onde ele era conduzido, não é, por o deus Anubis, ele levava consigo esse pessoal, ou esta pessoa que faleceu, diretamente para esse grande salão. Salão este que era dirigido por Osíris, o rei do submundo. Quando ele chegava ali, ele tinha que conhecer o juiz, não é, que era o próprio Osíris, tinha que conhecer a pessoa que está a o levar, ou o deus que está a o levar, que era o deus Anubis, e também tinha que conhecer o nome de cada 24, não é, juiz ou anciões que estavam presentes à corte do juiz. E ele tinha que responder categoricamente cada pergunta. Uma coisa interessante é que dentro dessa proscrição e dentro deste juízo, ele tinha que entoar uma citação muito importante. Veja comigo, não é? Esta citação que ele profere perante o Osíris, Anubis e os 24 juízes. Salve a você, grande Deus, Senhor da justiça. Eu vim até ti, meu Senhor, para que possas conduzir-me a fim de que eu possa contemplar tua beleza. Pois eu te conheço e sei o teu nome, e sei os nomes dos 42 deuses que estão contigo neste salão da justiça, dos quais vivem daqueles que se alimentam do mal deles no dia do acerto de contas na presença de Wenfer. És o duplo filho das cantoras, Senhor da verdade, é o teu nome. Eis que vim até ti, trouxe-lhe a verdade, afastei de ti a falsidade, não pratiquei a falsidade contra os homens, não empobreci meus associados, não cometi nenhum erro no lugar da verdade, não aprendi o que não deve ser aprendido. De acordo com essa citação que nós vimos, que a pessoa depois de morto, não é, perante o tribunal de Osíris, tinha que proferir essas palavras e tinham que ser corretas. Depois disso, ele atravessava para um outro estágio, onde, que nos chama a atenção, ele pisaria num enorme salão. E antes dele pôr os seus pés neste salão, lhe era perguntado por os deuses que representavam aquele salão. Perguntavam por como é que tu, não é, tens o direito de pisar sobre este salão. E ele dizia o seguinte: não permitirei que pises em mim, diz o chão do salão da justiça. Por quê? Eu sou puro, porque não conheço os nomes dos teus pés com os quais pisas em mim. Diga-me, imagem secreta de Ra é o nome do meu pé direito, flor de Hathor é o nome do meu pé esquerdo. Você nos conhece. Entre por nós. Outra coisa importante que nós precisamos dizer no programa de hoje é que esse livro dos mortos não é um livro para os vivos, atenção, porque muitos historiadores, egiptólogos trazem consigo experiência e assunto na matéria. Eles dizem claramente de que esse livro era apenas confeccionado para a pessoa que estava pronto para morrer, levar consigo depois da morte. Pois os egípcios, como nós já dissemos, eles acreditavam que havia uma vida depois da morte, havia uma vida melhor. Mas embora que essa vida era semelhante à vida atual, ou à vida do mundo, ou do mundo dos vivos, onde ele poderia encontrar os seus entes queridos, os seus animais de estimação, a sua casa quando estava vivo, porém a única diferença é que ele viveria para sempre perante os deuses a qual ele adorava enquanto ele ainda era vivo. Isso nos chama a atenção clara, de acordo com os princípios bíblicos que nós acreditamos, pois não? Nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, que existe a vida para além dessa que nós conhecemos. Mas embora com uma diferença de que nós acreditamos que quando a gente morre, descansamos no Senhor.
Mas o antigo Kemet, ou antigo Egito, eles acreditavam que a pessoa depois de morte tinha que percorrer por vários estágios. Isso também me lembra algo muito importante sobre o catolicismo. De acordo com a crença católica, a pessoa quando morre tem dois destinos. Ou vai para o purgatório, ou vai diretamente para o céu, ou vai para o inferno. Ou seja, ele tem 3 destinos. Se a pessoa durante o dia ou durante a sua vida fez coisas boas, foi uma pessoa fiel, deu os seus tributos, deu as suas esmolas, deu tudo para a igreja, essa pessoa tinha direito de ir diretamente para os céus. Se essa pessoa era mais ou menos, ia para a igreja, outro dia não, essa pessoa tinha direito de passar pelo purgatório, por meio de orações dos vivos, para que ele pudesse ter uma chance. Isso nos dá uma ideia semelhante com o que os antigos quemitas acreditavam. Segundo a história deles, eles quando morressem, não é, tinham que se apresentar a todos os deuses, se realmente enquanto vivo faziam coisas certas, se eram justos, se davam ajuda ou ajudavam os necessitados, os pobres. Isso era algo importante no antigo reino dos quemitas. Eles acreditavam que depois de morto tinha um estágio a prosseguir. Seu propósito, como explica a historiadora Margaret Bunson, era instruir os falecidos sobre como superar os perigos do pós-vida, permitindo-lhe assumir a forma de diversas criaturas míticas e dar-lhes as palavras-chave necessárias para a admissão em certos estágios do submundo. E o que acontecia, não é, com a pessoa que se apresentava perante o tribunal de Osíris pudesse mentir? Atenção, lá existia uma balança onde pesava-se o seu coração e existia no outro lado da balança a pena da verdade. Pena essa que era usada pelo deus Anubis e media-se. Se o ser humano falasse a verdade, o seu coração poderia pesar menos. Se ele falasse mentira, a pena da verdade poderia pesar mais. Então, onde o ser humano pudesse falar a verdade, ele teria como ser absolvido perante o tribunal de Osíris. E ali ele tinha a capacidade de ser recebido pelos campos olímpios, pelos vastos pastos verdejantes. Ali ele poderia viver para sempre. E ele era recebido por todos os deuses que ele adorava. Isso é fascinante. São histórias que nos mostram como o Antigo Egito trabalhava. E Osíris era um deus justo. Ele catalogava, ele julgava de acordo com o conhecimento, com os atos, com as atitudes que essa pessoa trazia do mundo dos vivos. Além disso, esses textos serviam para proporcionar ao espírito um conhecimento prévio do que seria esperado em cada estágio da jornada. Ter um livro dos mortos em seu túmulo seria o equivalente a um estudante dos dias modernos ter acesso a todas as respostas de todas as provas ao longo de sua escolaridade. E o livro dos mortos, mais uma vez, queremos chamar a atenção que não é um livro que foi confeccionado e está numa partilheira. Não, atenção. O livro dos mortos era um livro que nós poderíamos se encontrar dentro de um sarcófago, dentro de um túmulo mumificado. Era aquele livro que o morto levava consigo, como se fosse, não é, uma cábula, onde tinha as respostas para ele poder se apresentar em todos os estágios que ele poderia passar. E esse livro dos mortos era feito pelos sacerdotes. Somente os sacerdotes confeccionavam este livro, por intermédio das petições e de compra de todo o Egito. De ressaltar também que, nessa época, passou a não só pertencer os campos olíseos e olímpicos somente para os faraós, mas também para toda a população. E assim eles poderiam responder todas as perguntas que os deuses faziam. Bunson observa esses feitiços e palavras mágicas não faziam parte de um ritual, mas foram criados para o falecido a fim de serem recitados no pós-morte. Se alguém estivesse doente e temesse morrer, deveria ir a um escriba e pediria que escrevesse um livro ritualístico para o além. O escriba precisaria saber que tipo de vida a pessoa teve para supor o tipo de jornada que deveria se esperar após a morte. Então, os encantos apropriados seriam registrados
especificamente para aquele indivíduo. Outra coisa importante que nós precisamos falar no programa de hoje, não é? É sobre os 42 pecados que eram citados no tribunal de Osíris, onde estava o Anubis e os 42 juízes. Diante desses 42 pecados que eram proferidos, o ser humano, ou o quemita, ou o egípcio, tinha que responder todas essas perguntas, não é, de uma forma certeira. Depois de ser avaliadas essas 42 perguntas, se realmente ele contasse ou respondesse com a verdade, ele era absolvido, ele era recebido com alegria e júbilo, pois era uma pessoa sensata, era uma pessoa justa, era uma pessoa, enquanto vivo, fazia ou praticava a justiça. Talvez é isso, não é, que nos mostra o antigo Egito. Eles pegavam muito na questão da verdade, na questão de fazer o bem ao próximo, na sociedade e também o próprio universo ou a natureza que o envolvia. E isso lhe servia como lição, para que quando ele pudesse passar no estágio da morte ou da vida para a morte, levava consigo esses atributos. Já não levava consigo ouro, prata ou cobre, levava consigo o conhecimento, a justiça, aquilo que ele fez enquanto vive. E com a ajuda do livro dos mortos, essa pessoa tinha o direito, sim, de fazer parte do reino de Osíris. Havia várias situações em que o falecido poderia cometer erros entre a chegada do Salão da Verdade e a travessia de barco para o paraíso. O livro dos mortos inclui encantamentos para qualquer tipo de circunstâncias, mas não parece que alguém estava garantindo a sobrevivência a essas reviravoltas. O Egito tem uma longa história e, como em qualquer cultura, as crenças mudaram ao longo dos tempos. De salientar também que o livro dos mortos nunca foi usado para o mundo dos vivos. Atenção! Este livro, como nós já dissemos, era um livro utilizado apenas para aquelas pessoas, não é, que saíam do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Era um livro que somente carregado para o túmulo, para os sarcófagos. Então, essa ideia errônea que nos tempos atuais, depois da Idade Média, que vários escritores, vários pensadores dizem claramente que esse livro pode ser usado, os feitiços que nela contém para o mundo dos vivos, não cabe ou não faz parte, não é, da realidade, pois esse livro realmente era usado somente para os mortos, para aquelas pessoas que passariam por esses estágios esses que lhes levariam diretamente para os campos olíseos, campos benéficos, campos eternos, campos que poderia permanecer a sua felicidade. Atenção, algumas pessoas acabavam por perecer a sua alma. Depois da morte, eles usavam mentiras perante esses deuses e os deuses descobriam e eles eram pisoteados pela deusa Astarte. Essa deusa era a responsável por pisotear as almas daquelas pessoas que não tinham a verdade, daquelas pessoas que não poderiam dizer ou não poderiam carregar consigo a justiça. Para aqueles que ficaram para trás na história, as sentenças mágicas foram interpretadas da mesma forma como as pessoas nos dias de hoje leem horoscópios. Horoscópios não são escritos para enfatizar os pontos negativos de uma pessoa, nem são lidos para sentir mal consigo mesmo. Da mesma forma, os feitiços foram designados para que alguém ainda vivo pudesse lê-los, pensar em seu ente querido no outro lado e sentir-se seguro de que eles chegariam em segurança no campo de juncos. Portanto, queremos terminar para dizer claramente de que no programa de hoje aprendemos como é que surgiu esse deus Osíris. Osíris foi um deus aclamado por todo o Egito, um deus que estava por todo que canto dos tempos antigos, do antigo Egito. Lá, Osíris era um deus que trouxe consigo fertilidade junto com a sua irmã, que por sua vez se tornou sua esposa Ísis. E nós vamos ver que depois desse problema com seu irmão Sete, acabou por governar o reino dos mortos. Por isso, são essas informações que nós devemos e queremos trazer para si, mostrando claramente que o antigo Egito acreditavam nesses deuses.
deuses à sua imaginação, deuses que eram limitados de acordo com a realidade daquele povo, deuses que estavam ali para trazer fartura de acordo com a capacidade ou com o conhecimento que eles tinham. Pois embora que, de acordo, não é, com este panteão enorme, eles acreditavam que todos esses vieram do Deus Ra, ou Deus Amon-Ra, Deus esse que podemos fazer uma correlação com o Eterno, com o Hashem, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Por isso, ao olharmos para o antigo Kemet, o que me chama a atenção claramente é que era um povo muito inteligente, um povo com bastante conhecimento, um povo africano, um povo que naquela época a sua civilização era uma das maiores, ou a maior em todo o planeta, em toda a Terra. Veja que a África, afinal de contas, não é um continente dos atrasados, não é um continente dos indigentes ou dos analfabetos, mas sim é um continente de pessoas com conhecimento, capacidade e de pessoas que já haviam socialmente criado condições de civilizações. Mas embora, com o passar do tempo, esses deuses ficaram na história. E outra coisa que é importante que precisamos dizer que a história, com o passar do tempo, sofre alteração, mas o fio lógico está lá. Aquele Deus que eles adoravam, Amon-Ra, Sete, Osíris e outros tantos deuses, são uma transformação da representação gráfica do Eterno, do Hashem. Por isso, ao olharmos para trás, é necessário nos deleitar com esses contos do antigo Kemet. Te vejo no próximo programa e nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.